Você já se sentiu perdido, sem direção ou enfrentando desafios que parecem não ter solução? E se eu te disser que existem 3 palavras ditas pelo próprio Jesus que podem trazer clareza, paz e transformação para a sua vida? Neste vídeo, vamos revelar essas palavras poderosas e como aplicá-las no seu dia a dia, independentemente da situação que você esteja enfrentando. Imagine ter uma bússola espiritual que guia suas decisões, acalma seu coração e fortalece sua fé. Essas 3 palavras não são apenas um ensinamento, mas um convite para uma vida mais plena e cheia de propósito. Se você está buscando respostas, alívio para suas preocupações, ou simplesmente quer se conectar mais profundamente com sua espiritualidade, este vídeo é para você. Será que essas palavras podem ajudar você a superar a ansiedade, os conflitos ou a falta de sentido? Fique até o final, porque ao entender e praticar esses ensinamentos, você poderá experimentar uma mudança real na sua vida. Pronto para descobrir o que Jesus quis nos transmitir? Vamos juntos nessa jornada. Você já se sentiu perdido, sem direção ou enfrentando desafios que parecem não ter solução? E se eu te disser que existem 3 palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo que podem transformar sua vida? Muitas vezes, as lutas diárias nos fazem acreditar que estamos sozinhos, que as portas estão fechadas e que não há saída. Mas a verdade é que há um caminho, uma resposta, e essa resposta foi declarada por Jesus. Quando entendemos essas palavras e as aplicamos, encontramos libertação, paz e vitória. E não importa o quão complicada esteja a sua situação, porque a revelação do Senhor Jesus Cristo pode mudar tudo. Imagine alguém caminhando no escuro, sem uma bússola, sem um mapa, sem um destino definido. Assim, são muitos que ainda não compreenderam o poder dessas 3 palavras. No mundo, buscamos respostas em tantas coisas, conselhos, livros, filosofias, mas a verdadeira sabedoria está na cruz. Jesus não apenas falou essas palavras, ele as viveu, demonstrando que não existe impossibilidade para Deus. A história já provou que aqueles que creram nele e em sua palavra experimentaram mudanças radicais. O que aconteceria se você fizesse o mesmo? Agora, pense naqueles momentos em que você sentiu que nada mais fazia sentido, quando a angústia tomou conta do seu coração, quando você não viu saída para seus problemas. Será que essas palavras podem te ajudar a superar isso? Você está prestes a descobrir algo que pode redefinir seu destino e sua fé. O que Jesus disse pode mudar sua perspectiva sobre tudo. Então, se você deseja respostas, se você quer saber como essas 3 palavras podem trazer clareza e propósito, continue comigo nesta jornada. Imagine ter uma bússola espiritual que guia suas decisões, acalma seu coração e fortalece sua fé. Muitas pessoas vivem à mercê das circunstâncias, sentindo-se como um barco à deriva, sem direção. Mas, e se houvesse um caminho claro, uma verdade capaz de trazer vitória sobre as incertezas da vida? As palavras de Jesus não foram palavras comuns. Foram declarações com poder para transformar qualquer situação. Se ele disse, então é real, é imutável, é eterno. E é exatamente isso que você está prestes a entender, como essas palavras podem mudar sua maneira de enxergar a vida e sua jornada espiritual. Essas 3 palavras não são apenas frases soltas, mas um convite para uma vida plena. Quantas vezes buscamos respostas nos lugares errados? Quantas vezes deixamos que o medo e a dúvida assumam o controle? Mas veja, Mateus 4:1-11 mostra que até Jesus enfrentou desafios no deserto. E o que ele fez? Se manteve firme na palavra, declarando a verdade diante das mentiras do inimigo. Ou seja, quando compreendemos essas palavras de Jesus, encontramos força, mesmo quando tudo parece incerto.
Você já percebeu que sua vida pode estar apenas esperando essa revelação para mudar completamente? Se você está buscando respostas, se sente sobrecarregado pelas preocupações ou perdido diante dos desafios, preste atenção. Lucas 1:37 nos lembra que nada é impossível para Deus. E se essas 3 palavras saíram da boca de Jesus, é porque elas carregam o poder de abrir portas, libertar corações e trazer clareza. Mas antes de revelá-las, é essencial entender o contexto e a razão por trás delas. Afinal, se fosse algo simples, Jesus não teria enfatizado com tanta profundidade. Está pronto para dar esse próximo passo e descobrir o que pode mudar sua vida? Será que essas palavras podem ajudar você a superar a ansiedade, os conflitos ou a falta de sentido? A verdade é que Jesus nunca disse nada por acaso. Cada palavra que saiu da sua boca carregava poder, propósito e transformação. Em Lucas 22, 47 e 48, vemos que até mesmo diante da traição, ele se manteve firme, mostrando que nossa paz não pode depender das circunstâncias externas. Assim como ele enfrentou rejeição e dor, muitos hoje lidam com desilusões, incertezas e medos. Mas o que faz a diferença? A certeza de que a palavra de Deus tem o poder de nos sustentar, independentemente da tempestade. Pense em quantas vezes você já se preocupou com algo que no fim nem aconteceu. Ou pior, quantas vezes se desgastou com coisas que não podia mudar. Mateus 26:56 nos mostra que até os discípulos abandonaram Jesus no momento mais difícil, mas ele sabia que aquilo fazia parte do propósito maior. Isso ensina algo profundo. O que parece uma derrota, muitas vezes, é só o caminho para a vitória. Então, se você tem se sentido ansioso, frustrado ou perdido, entenda que há algo muito maior acontecendo nos bastidores da sua vida. E acredite, essas palavras de Jesus podem te ajudar a enxergar isso de um jeito que você nunca imaginou. Agora, imagine viver com uma paz que não se abala com os problemas. Parece impossível? João 14:27 nos lembra que a paz que Jesus dá não é como a do mundo. Isso significa que quando você entende o que ele declarou, sua mente se liberta da angústia e do medo. Não é sobre ignorar as dificuldades, mas sobre enfrentá-las com a convicção de que Deus já tem a resposta. E se você ainda tem dúvidas sobre como isso pode funcionar na prática, continue, porque as próximas revelações vão te surpreender. Fique até o final, porque ao entender e praticar esses ensinamentos, você poderá experimentar uma mudança real na sua vida. Afinal, não há como conhecer a verdade e continuar o mesmo. Em Mateus 26, 36, 39, vemos Jesus no jardim do Getsêmani, diante do momento mais angustiante da sua vida terrena. Ele sabia o que estava por vir, sentia o peso da cruz, mas ainda assim declarou: "Seja feita a tua vontade e não a minha." Isso nos ensina que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em confiar que Deus tem um propósito maior, mesmo quando não entendemos. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, enfrentou tribulações, por que seria diferente para nós? Talvez você esteja carregando um peso que parece impossível de suportar. Mas será que esse fardo realmente é seu para carregar? João 19:1-6 descreve a cena em que Jesus foi açoitado, humilhado e coroado com espinhos. Ele suportou tudo isso para que hoje você tivesse acesso à libertação e à paz. E ainda assim, quantos continuam tentando lutar sozinhos, como se dependesse apenas da própria força? Romanos 6:23 nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso significa que não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que já foi feito por você na cruz. Agora, pare um momento e reflita. O que mudaria na sua vida se você realmente acreditasse que Jesus já venceu por você? Se ele suportou tudo isso por amor, será que não está na hora de confiar de verdade no que ele declarou?
Lucas 23:34, nos mostra que mesmo na cruz, ele escolheu liberar perdão. Isso significa que o amor dele não foi condicionado às circunstâncias, e sim ao propósito. E é exatamente essa compreensão que pode transformar sua vida. Mas antes de falarmos sobre as palavras que ele declarou, é essencial entender o que aconteceu no momento mais decisivo da história. Pronto para descobrir o que Jesus quis nos transmitir? Porque essas 3 palavras não foram ditas ao acaso. No momento mais crítico, quando muitos pensariam que tudo estava perdido, Jesus declarou algo que mudou a história da humanidade para sempre. Em João 19:30, ele bradou: "Está consumado." E essas palavras carregam um significado muito mais profundo do que muitos imaginam. Não foi um suspiro de derrota, mas um grito de vitória. Naquele instante, toda a dívida espiritual foi paga, todas as correntes foram quebradas e um novo caminho foi aberto. Mas o que isso realmente significa para a sua vida hoje? Imagine alguém que passou anos tentando pagar uma dívida impagável, acumulando juros e mais juros, sem esperança de quitação. Agora, pense no alívio dessa pessoa ao descobrir que alguém acabou de pagar tudo por ela, sem pedir nada em troca. É exatamente isso que aconteceu na cruz. O peso do pecado que nos separava de Deus foi completamente anulado. Colossenses 2:15 nos mostra que Jesus despojou os poderes e principados, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que tudo o que tentava te aprisionar já foi vencido por ele. A pergunta é: você realmente vive como alguém que foi liberto? Se você ainda carrega culpa, medo ou sente que precisa merecer o amor de Deus, talvez ainda não tenha entendido completamente o poder dessas palavras. Hebreus 12:2 nos convida a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, pois foi por meio dele que essa vitória se tornou uma realidade. Está consumado não foi apenas uma frase dita há 2000 anos. Foi uma declaração eterna de que você já não precisa lutar sozinho, pois a batalha já foi vencida. Mas será que estamos vivendo essa verdade no dia a dia? Ou continuamos presos às mentiras que tentam nos afastar dela? Vamos juntos nessa jornada, porque quando você entende o que essas palavras significam, tudo muda. Está consumado não foi apenas uma declaração sobre o passado, mas uma chave para viver no presente com autoridade e liberdade. Em Romanos 8:11, somos lembrados de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Isso significa que a ressurreição não foi só um evento, mas um convite para experimentar o poder de Deus todos os dias. Então, por que muitos ainda vivem como se estivessem derrotados, presos em culpas, medos e limitações? A resposta está em entender que a vitória já foi conquistada, mas é preciso se apropriar dela. Muitos continuam vivendo como se ainda estivessem acorrentados, esquecendo que Jesus já quebrou todas as cadeias. 2 Timóteo 1:7 nos lembra que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Ou seja, o medo não pode mais governar a sua vida. Se ele já consumou a obra na cruz, por que continuar carregando fardos que não são seus? Pense nisso. Você já foi perdoado, restaurado e libertado, mas precisa tomar posse dessa verdade. Se a sua mente ainda está presa ao passado, às culpas ou às falhas, está na hora de lembrar que a cruz anulou tudo isso. Agora, imagine viver sem condenação, sem aquela sensação de que nunca é bom o suficiente. Parece impossível, mas Romanos 8:1 diz claramente que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa que se você está em Cristo, o passado não tem mais poder sobre você. O problema é que muitas vezes nos esquecemos dessa verdade e continuamos presos às mentiras do inimigo. Mas quando você entende a profundidade dessas palavras, sua mentalidade muda.
E essa transformação vai muito além do que você imagina, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. O que vem a seguir é ainda mais impactante, porque quando Jesus declarou "está consumado", ele estava dizendo que nada mais poderia impedir o cumprimento do plano de Deus. Mas por que então ainda enfrentamos dificuldades e desafios? Lucas 1:37 nos lembra que para Deus nada é impossível, mas Ele nos convida a viver essa verdade diariamente. A grande questão é: como reagimos quando as portas parecem estar fechadas? Será que nos entregamos ao desespero ou confiamos que, se Ele venceu a cruz, também nos dará vitória? A forma como encaramos os desafios revela o quanto realmente cremos nessas palavras. Se você já se sentiu frustrado por tentar algo e não ver resultados, saiba que isso não significa que Deus não está agindo. Filipenses 1:6 nos garante que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Ou seja, o processo faz parte do plano. O problema é que muitas vezes queremos respostas imediatas e esquecemos que Deus trabalha em um tempo perfeito. Jesus passou por traição, dor e humilhação antes de declarar "está consumado". Mas ele não desistiu, porque sabia que o final já estava determinado. Será que estamos prontos para perseverar até ver o cumprimento da promessa? O que impede muitas pessoas de experimentarem essa vitória é a falta de descanso em Deus. Hebreus 4:9-10 fala sobre um descanso disponível para aqueles que confiam nele, e isso significa entregar as preocupações, parar de lutar sozinho e permitir que Deus assuma o controle. Mas será que estamos realmente descansando ou apenas tentando resolver tudo com nossas próprias forças? Entender "está consumado" vai além de acreditar que Jesus venceu. É viver essa verdade no dia a dia, confiando que a última palavra sempre vem dele. E essa compreensão nos leva a um dos maiores segredos espirituais que poucos realmente aplicam. E agora, chegamos a um dos maiores segredos espirituais que poucos realmente aplicam: o poder das palavras. Se Jesus declarou "está consumado", ele não apenas afirmou um fato, mas liberou uma verdade transformadora sobre a humanidade. Provérbios 18:21 nos ensina que a vida e a morte estão no poder da língua, e isso significa que o que falamos molda a nossa realidade. Se ele mesmo usou palavras para decretar vitória, por que muitos ainda insistem em declarar fracasso, derrota e desânimo sobre a própria vida? Talvez esse seja um dos maiores erros espirituais que limitam a manifestação do poder de Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas não percebem o que estão semeando com suas palavras. Quem vive repetindo "eu nunca vou conseguir", "nada dá certo para mim" ou "estou sempre falhando", está, na verdade, reforçando aquilo que quer evitar. Mas Jesus nos mostrou um caminho diferente: declarar a vitória antes mesmo de vê-la com os olhos naturais. Foi isso que ele fez na cruz, e é isso que devemos fazer também. Em momentos de dificuldade, ao invés de afirmar a derrota, devemos proclamar a verdade de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Essa mudança pode parecer pequena, mas transforma tudo. Se Jesus declarou "está consumado", então a vitória já está garantida. O que falta muitas vezes é que tomemos posse dessa realidade, e isso começa pelas palavras que saem da nossa boca todos os dias. Em vez de alimentar o medo, que tal declarar o que Deus já disse sobre você? Que tal começar hoje mesmo a falar como alguém que crê na vitória? Porque o que vem a seguir não é apenas uma teoria, mas uma revelação prática que pode revolucionar sua vida. E agora chegamos a algo que pode revolucionar sua vida de forma prática. Porque não basta apenas conhecer essas palavras, é preciso vivê-las. Se Jesus disse "está consumado", isso significa que nada pode roubar sua vitória a menos que você permita. Mas como viver essa realidade no dia a dia? Lucas 1:37
nos lembra que nada é impossível para Deus. Mas será que estamos realmente agindo como quem acredita nisso? Muitas vezes, a dúvida e o medo tentam nos paralisar, nos fazendo esquecer que a cruz já garantiu a nossa libertação. Quem vive como se ainda estivesse preso ao passado, na verdade, não entendeu o que Jesus conquistou. Viver essa verdade significa mudar a mentalidade e as atitudes. Ao invés de insistir no que não deu certo, é hora de levantar a cabeça e seguir adiante com fé. Ao invés de se render à culpa, Romanos 8:1 nos garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas o que muitos não percebem é que essa transformação começa dentro de nós. Se você ainda não se vê como alguém vitorioso, como poderá viver a vitória? Isso exige um realinhamento com a verdade de Deus. E é exatamente isso que transforma vidas. Agora, imagine o impacto que essa mudança pode ter na sua caminhada. Se Jesus declarou, está consumado, significa que o seu passado já foi perdoado, seu presente já foi transformado e seu futuro já está nas mãos de Deus. A questão é, você está pronto para viver como alguém que realmente crê nisso? Porque a maior prova de fé não está apenas no que dizemos, mas no que fazemos com essa verdade. E se você realmente colocar isso em prática, se prepare, porque o que está por vir será ainda maior do que você imagina. Agora que você entendeu o poder dessas palavras, é hora de tomar uma decisão. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Porque a verdade é que, se ainda não fez isso, está na hora de dar esse passo decisivo. O que você espera para viver uma vida de libertação verdadeira? Jesus não só ofereceu perdão, mas também a possibilidade de uma transformação radical, que começa quando aceitamos o que Ele fez por nós na cruz. Mas, se você já fez isso, talvez seja o momento de reafirmar sua confiança e renovar sua fé, pois as portas da vitória já estão abertas. A pergunta que fica é, você vai viver como alguém que entende que está consumado? Ou vai continuar carregando fardos que Jesus já levou por você? É hora de assumir essa libertação e começar a viver com a autoridade e poder que só Ele pode oferecer. Jesus venceu por você e agora a vitória é sua. Só depende de você aceitar e viver com essa verdade. E se você sente que essa jornada precisa continuar, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque ainda há muito mais para você aprender. Não deixe para amanhã o que pode transformar sua vida hoje. Jesus já fez tudo por você e agora é sua vez de viver essa transformação. Vamos juntos nessa caminhada? Não perca a oportunidade de viver o que Ele tem para você. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço por essa palavra reveladora, por essa verdade que nos libertou na cruz. Te peço, Pai, que Tu abra os olhos espirituais de cada pessoa que está ouvindo agora. Que as escamas caiam dos seus olhos e que eles possam ver com clareza a grandiosidade do Teu amor e da Tua vitória. Que o entendimento profundo de tudo o que Tu fizeste por nós na cruz se estabeleça no coração de cada um e que as sementes dessa palavra encontrem um solo fértil para que frutifiquem de maneira abundante 100 por 1. Pai, que cada mente e coração agora sejam renovados e fortalecidos pela Tua revelação. Eu declaro que todos aqueles que estão ouvindo são abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus e que nenhuma mentira ou engano do inimigo possa mais roubá-los daquilo que Tu já conquistaste por eles. Que eles vivam como verdadeiros filhos e filhas de Deus, com fé inabalável e confiança plena em Ti. Eu Te entrego, Senhor, cada vida que está ouvindo essa oração e peço que, ao aplicarem essa verdade, experimentem o poder de sua vitória. Que tudo o que for semeado hoje cresça, frutifique e produza uma colheita de bênçãos e libertação. Em nome de Jesus. Amém.